Olá pessoal, olá gente amiga, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, muitas pessoas, me conhecem do outro canal que eu faço, sobre política, mas este canal ele é voltado para a proteção social militar, que é a que eu faço parte também, que é por onde, eu tenho os meus proventos. A gente sabe que lá no Congresso Nacional existe uma equipe que ela é especificamente voltada aos militares e os pensionistas. E a gente tem visto que por muitos anos essa comissão, não sei se ela muitas das vezes não entendeu, porque a grande maioria sempre foi a preocupação entre os civis e os militares, que no governo anterior do ex-presidente inelegível Bolsonaro trouxe aí à tona, ele mudou a lei em 2019, ele revogou, para falar a verdade, ele revogou uma medida provisória, E essa medida provisória, muitas das vezes, é uma medida, que ela é implantada numa situação de emergência, numa situação aonde que você imediatamente tem que entrar com uma medida provisória, Mas a gente viu aí que essas medidas provisórias, ela vem de 1960, 1964, depois 1980, E veio também, com a preocupação do governo, em geral, no Brasil, que é preocupado com o civil, porque na grande maioria ele é de maior, em número, é, ele é uma estatística maior, vamos dizer assim, um IBGE grande. Mas a gente não pode esquecer que mesmo que lá atrás, em 1964, antes de 1964, com o golpe militar, com o golpe de Estado, para falar a verdade, com a ditadura, que realmente foi o golpe militar, que aí depois a gente viu aí que tanto no governo do Fernando Collor de Mello e também do governo anterior, que foi aí próximo da gente, o governo do ex-presidente inelegível Bolsonaro, aí eles não agem como militares, eles agem como civil, Então a gente viu aí que por muitos anos, por 2 séculos aí, o nosso Brasil, ele sempre vem aí essa drástica situação de golpe de Estado, E quando eles não conseguem fazer o golpe, eles dão o calote. E que isso daí, em vez de melhorar o nosso progresso em nosso país, pelo contrário, ele vem trazer retrocesso, ele vem trazer aí uma situação onde que 4 anos não tem como você resolver, uma logística, enfim, todas as esferas jurídicas, tanto civil como militar, como tributária, como em todas as áreas que a gente vê, Isso daí engloba tudo que a gente vive, que a gente trabalha, Que a gente tem essa como assim, a gente vive para a seguridade, jurídica, mas ela vem retrocedendo. Cada vez mais ela tem se retrocedido, há retrocesso nisso. E como a gente tem visto aí, não sei se foi há 2 dias, ou foi ontem, foi hoje que falou, isso daí é uma informação que eu sempre estou num canal, e esse canal ele se preocupa, porque ele é um militar da reserva, mas é da aeronáutica, mas como a gente não olha, quando é Força Armada, ele não olha se é da Marinha, se é do Exército, se é da Aeronáutica, ele olha num todo como a força, as Forças Armadas. Essa pessoa, ele é um advogado também, e ele tem trabalhado muito, tem feito aí a gente repensar numa das coisas que muitas das vezes muitas pessoas não repensaram, e que tem a comissão lá no Congresso Nacional. Eu vi, eu pude assistir,
sessões deliberativas com pessoas, né, com militares da reserva, com até pensionistas, né, que estão indo lá, né, e falar. E eu não entendo, assim, porque desde que eu me conheço como gente, eu sempre vi, né, o respeito pelas Forças Armadas. As Forças Armadas, ela tinha um respeito entre o civil, porque é uma escala acima do civil, né? E no governo do ex-presidente inelegível Bolsonaro, ele trouxe aí, né, tanto com fake news, tanto com a mídia televisiva, né, dizendo que os militares prejudicavam a previdência social, enquanto os militares, ele não entra na previdência social, ele tem a proteção social deles, né, é distinto da previdência social que a gente conhece como INSS. E se nós formos observar, né, cronologicamente, como marco, né, nós vemos que o nosso país, e conforme muitas eu sempre gosto de voltar às origens, eu praticamente nunca falo só o momentâneo, a gente tem que voltar às raízes para a gente entender, né, a origem, para a gente entender a realidade. Se antigamente não existia uma CLT, né? Eu falo a nível Brasil. Claro que em outros países, né, a gente acaba ali copiando algumas coisas e interagindo a mais, que essa que é a realidade, mas a gente também tem que olhar pelo ponto que, lógico, que está acontecendo aqui. Não vamos sair, né, até a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, a previdência social e a proteção social é diferente. A gente recorda que CLT, tanto a gente vê aí que o próprio presidente da República, ele é eu não gosto de falar de partidário, né, mas ele é do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque ele sempre levantou a bandeira para ajudar o trabalhador, né? Ele sendo um metalúrgico, ele, como toda a história que ele já contou, então o partido dele em si era para se preocupar com a CLT, era para se preocupar com as associações, né? Que é tanto que ele levanta essa bandeira honrosa, né, da parte dele, mas a gente tem que entender que antes disso tudo, antes de CLT, antes de previdência social, antes de muitas situações que acontecem hoje no país, né, já havia antes, né, a gente vê aí que os fundos de pensão militar, ele é desde 1700 e bolinha aí, né, então tem aí seus 200 anos já de contribuição para o país, né, então a gente entende que essas contribuições, que mesmo com todas as contribuições, ainda a gente ganha aí mais contribuições para fazer, né? E isso parece que está querendo extinguir, né? Uma população que é militar, né? Que hoje a gente vê englobado aí não só os militares das Forças Armadas, estão querendo aí juntar também o bombeiro, a polícia militar, a polícia, todas as polícias, os guardas metropolitanos, como se igualasse, né? Como se fosse igualar. E a gente sabe que isso, né, judicialmente, as nomenclaturas, elas são diferentes. Mas se a gente perceber, né, na revogação da lei de 2019 no governo anterior, ele vem revogar essa medida provisória. E muitas das vezes o governo atual, ele está trabalhando praticamente com medidas provisórias, porque é uma minoria, mas se a gente for olhar em relação a tantos, por isso que eu falo que a gente não deveria ter mais partidos políticos, porque quando o governo anterior, o governo atual, ele entra e ele se debate, né, se vê, né, de frente com a grande maioria, 65% era do PL, do Partido Liberal, que é
praticamente o seu inimigo rival, né, que a gente vê aí, que na política não deveria existir inimigos, mas a gente vê aí que a oposição ela teria que trazer algo melhor do que aquele político, do que a política em si tá trazendo, né? Quando eu vou discutir, quando eu vou votar e aprovar, eu tenho que trazer uma discussão diferente da oposição. É por isso que existe oposição, a gente falava direita, oposição ou centrão, né? Que na realidade não existe, na íntegra, não existe direita, não existe esquerda, não existe centrão, né? Nem conservadores, nem colocaram um monte de nomenclaturas falsas, um falsete, né? Não é que ela é falsa, ela é um falsete. Ela existe para ali colocar o nome, como a gente falava antigamente, colocar nome aos bois, né? Mas na realidade, esses bois não são bois e não têm nomes, e essas nomenclaturas foram existindo aí para que, digamos assim, grossamente, uma população brasileira e brasileiro entendessem, mas que na realidade não existe, né, essas situações. Então a gente vê, né, o governo ele entra, ele tem que, esse governo agora ele precisa trabalhar, ele precisa aí colocar em prática aquilo que ele foi votado nas urnas, né? Ele foi aceito aí pela grande maioria da população, então ele tem que trabalhar. Mas como que ele vai trabalhar se desde quando ele já entra pedindo a sua transição, ele não podia nem entrar no próprio Congresso? Então, assim, a gente viu, a gente observou pelas reportagens, claro que muita coisa se acalmou, claro que muita coisa tem ficado aí muito tranquila, mas é uma tranquilidade que a gente tem que ficar menos tranquilo ainda, né? Porque quando o ex-presidente inelegível sai, que não querendo sair, porque a gente percebeu que ele fez de tudo para continuar, porque provavelmente, com certeza, em 4 anos não tem como mudar muita coisa, né? A gente sabe que as leis elas necessitam aí de no mínimo 120 dias, né? Aí para poder fazer valer uma lei, né? E em 4 anos a gente vê que não dá para fazer muita coisa, porque realmente a política ela não é partidária, né? Tem os partidos políticos, é uma inversão de valores, é uma situação que se foi levando aí, colocando a sujeira embaixo do tapete, que agora nós vamos entender, né, claramente por que a democracia em alguns países ela é depreciada, né? Ela é depreciada porque a mesma pessoa que está no mesmo barco, ela afunda o mesmo barco, vamos dizer assim, né? É ilógico, mas a realidade é essa. Então, quando o ex-presidente inelegível Bolsonaro revoga a medida provisória, né? Ele dá, vamos dizer assim, ele dá, como fala a palavra? Ele traz a procedência, né? Ele abre um procedente, né? Que ele fazendo isso, né? E provavelmente para vocês verem como que muitas das vezes aqueles políticos, aqueles homens, aqueles parlamentares estão ali e não estão fazendo nada, né? Eles estão ali menos, na realidade, ocupando carteiras, né? Para fins lucrativos próprios. Ele não está pensando, por exemplo, a gente vamos falar mais assim claramente, né? O que a gente está vendo claramente. Tipo assim, eles não. Tem o professor ele vai, né, trazer benefício, ele vai lutar pelos benefícios próprios, né? Como o médico vai lutar pelo benefício próprio dele, como o arquiteto, enfim, qualquer área, qualquer categoria vai lutar pelo seu benefício. Então, quando a gente vê que muitas das vezes isso que está acontecendo hoje no Brasil, ele é visível, mas é como se a gente tivesse aplicado ali por muitos anos, vamos dizer assim, por 40 anos, né? Porque isso aí vem desde 1980, que foi o ano que eu nasci, né? Então tem praticamente aí a minha idade.
da gente ver que ou as pessoas ficaram muito inércia, né? Ou as pessoas fizeram ali vistas grossas mesmo para não ver o que realmente estava acontecendo. E foram ali surgindo as leis, a escola legislativa, o colegiado ali dos, vamos falar dos parlamentares, né? Foram criando as leis, e que beneficiava, aí a gente vê claramente as empresas. Por quê? Porque se a gente for ver a história antes há mais de 200 anos atrás, né? A gente vê que o país, como ele foi descoberto, né? Como que a gente vê, foi descoberto por Portugal, mas quem levava o dinheiro, os recursos daqui, né? O ouro, enfim, várias mineração do país não era só Portugal, né? Não, praticamente nem eles colocaram tanta mão assim nas coisas, nas coisas naturais, né? Que é a mineração, que veio lá da época da aristocracia, né? Do homem, ele usar mesmo os recursos da terra, né? Depois veio a era industrial, depois a gente vê aí que agora temos praticamente, né, a era também da informática, que engloba toda o software, o hardware, né? Então, grosso modo falando, então quando a gente depara com isso, né, com situações, a gente pensa assim, poxa, nós estamos vivendo a nossa vida, nós não somos políticos, nós não somos, muitas das vezes, não somos nem advogados, né, nós não somos, muitas das vezes, fiscais, né, apesar que a gente ouviu muito isso, né, da boca do ministro Luiz Barroso, dizendo que todo brasileiro, toda brasileira é fiscal da lei. Sim, mas como nós seremos fiscal de coisas que muitas das vezes não foi nos outorgado, né? Ele já é outorgado, já é uma coisa promulgada, já é algo que existe e que na grande maioria foi se deixando para debaixo do tapete, e hoje a gente vê aí drasticamente uma situação aonde que se mistura as situações, né? Eu acho que, assim, a gente simplificar as coisas é diferente da gente complicar, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando você simplifica, né? Você quer ali trazer aquela complexidade, ser mais entendida, né? Para que haja uma compreensão e que haja, né, a estrutura da compreensão. Então, quando a gente vê, a gente viu claramente. Quem não viu isso, não sei o que estava fazendo, né? Porque quando o governo anterior, ele vem e revoga uma medida, como que fala? Uma medida provisória, né? Então, a gente vê, já é uma medida, já o próprio nome já diz, é uma medida provisória, então ele foi lá e revogou. E dando ali uma abertura para que até se fizesse extinguir, né, uma situação que não tem como você saber que existe aquilo e você falar que não existe, que foi drasticamente o que os liberais eles têm feito a grosso modo. Então, quando às vezes a gente está rindo ali, porque eles estão falando que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, que não sei o quê, eles não estão só rindo no sentido de que é engraçado, tão rachando o bico, não. Não é só por causa disso, não. É porque eles, por detrás disso tudo, eles ficaram aí 4 anos mexendo nas leis, né? A gente foi agora ser fiscais da lei, como o ministro Luiz Barroso honrosamente falou, que ele não está errado, né? Mas se a gente for ver a trajetória dele, a gente vai ver que ele é uma daquelas pessoas aonde que não se deixava passar o que realmente é. Porque muitos enchem, bate no peito, né, para falar assim, não, porque existem as brechas da lei. E não existe brechas da lei. Existem leis vigentes, né, que muitas das vezes elas não foram bem administradas, né, bem executadas, para falar a verdade, né, que você não administra a lei, você executa, né? Ela existe, então o juiz vai lá e ele assina, né? Ele defere,
para que aquilo seja acometido, aquilo lá tem que acontecer, né? Não pode deixar de acontecer, né? E vias de fato, muitas das vezes, como a gente viu, né? Entra governo, sai governo, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e isso nos prejudicou, isso nos atrasa muito, né? E tá tendo aí, né, uma preocupação muito grande, tanto no Poder Judiciário, que é o, digamos assim, o executor da lei, né? Porque existe o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. E o que esses dois aqui não fizeram, o Poder Judiciário tem que, de uma certa maneira, limpar. Então, voltando, porque às vezes a gente tem que explicar tanta coisa, a gente tem que trazer tantas informações que muitas das vezes não é corriqueira, de maneira nenhuma, né? Ela é uma informação que muitos não entendem, que muitos nem vão se preocupar em saber, mas que vão ser prejudicados, né? E que já foram prejudicados, né? Que aí a gente tem a gente tem 40 anos, desde 1980, né? Temos aí 40 anos e depois veio a Constituição Federal em 1988, mas mesmo assim há uma prejudicação, é muito prejudicado. E quando a gente olha, tá, beleza, o civil está aqui, o militar está aqui, e a gente erroneamente chamava os executivos, mas não são executivos, eles são a alta, né, o alto escalão nesse poderio, nessa situação que na hierarquia existe. Então, a Veja, como vários outros meios aí de comunicação, que a gente tem visto que eles muitas das vezes não têm trazido, né, eles mesmos, né, muitas das vezes não têm trazido a informação correta, porque na grande maioria eles não entendem. Porque era antigamente algo fechado, algo que não tinha luz, né, a muitas pessoas. Eram pouquíssimas pessoas que sabiam. E isso, muitas das vezes, quando muitas pessoas não sabem, é difícil depois você trazer, porque 40 anos, quantas pessoas já morreram, quantas coisas já aconteceram, né? Então é difícil você trazer à tona aquilo. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas você está falando tudo isso, está explicando tudo isso, e não está realmente indo ao ponto, indo ao chave. O presidente do Tribunal de Contas, né? Ele é uma pessoa nova, né? Tem aí com certeza capacidade para estar como presidente do Tribunal de Contas. Ele trouxe, né, em uma entrevista, né, ele trouxe a fala de que vai haver uma revisão na previdência dos militares, né? Para nós, de uma certa maneira, é bom, porque quando se mexe numa coisa, né? Tem que trazer uma realidade, tem que trazer onde que escondeu o errado, para onde que foi certas situações, né? O que aconteceu. Na realidade, a gente sempre está discutindo sobre os recursos, né? E esses recursos, eles não são públicos, né? Eles são da União. É da União, é uma coisa mais federal, uma coisa mais, uma hierarquia maior, né? Algo que muitas das vezes as pessoas comuns, né, já não entendem nem da sua categoria, imagina de uma categoria maior. E que traz procedência de uma situação aonde que vai virar muito burburinho, vai virar muito, que já virou, né? O ex-presidente já trouxe isso, né? E como que a gente vai solucionar uma coisa que muitas das vezes as pessoas não entendem? Militar, ele não contribui para a Previdência, ele tem uma proteção social. E essa proteção social, ela não engloba em outras atmosferas. O que eu sempre vi, né? Que muitas das vezes a gente via ali o militar, né? A gente via ali o grande escalão, sempre com civis, né? Sempre ali envolvidos com civis, e a gente não entendia, porque não era nos passado isso. Nem o próprio militar, muitas das vezes, ele tem essa conotação do que realmente está acontecendo. Então, assim, legal, revisar, né? Não é previdência,
ele como sendo o presidente do Tribunal de Contas falar dessa maneira, mas ao mesmo tempo também a gente tem que entender por que que a Veja está falando isso, porque a Veja antigamente era uma grande revista, eu muitas das vezes, né, em casa a gente sempre tinha ali a assinatura da Veja, porque era uma revista honrosa, né, trazia mesmo a informação certa, mas que muitas das vezes a gente viu que no governo anterior, muita dessas, tanto da televisão, tanto do jornal, como da revista, não nos trazia realmente a informação correta, ela deturpava. É tanto que muitas das vezes a gente viu na internet a fake news ganhando aí uma situação muito aberta, né? Mas voltando à situação dos militares, é uma outra categoria, é um outro órgão, é uma outra situação. Não tem previdência, né? A gente não paga, nenhum militar paga previdência social. Existe uma proteção social, que é diferente. E quando você vai buscar sobre proteção social, você também vai vendo outras nomenclaturas que não tem nada a ver, né, com essa área. Aí a gente fica pensando assim, será que muitas das vezes não se projetou, não se olhou, não cuidou disso daí por causa da ditadura? E a gente sempre tá vendo aí na mídia falando sobre a ditadura, porque aquela época não era isso, não era aquilo outro. Será que muitas das vezes houve aí, né, a negligência, né, de, como se quisesse distinguir, né, como se quisesse exterminar, né, uma força que é preciso no país. A gente está vendo aí o Rio Grande do Sul, né, claro que as Forças Armadas, elas não foram criadas para isso, né, elas não foram criadas para essa situação, mas existe sim o lado eu esqueci agora o nome da nomenclatura, mas existe sim essa parte, digamos assim, de ajuda humanitária, essa que é a palavra certa, de ajuda humanitária, existe sim dentro das Forças Armadas, mas a Forças Armadas, ela não existe para ajuda humanitária, ela não existe, isso daí é uma porcentagem pequena que tem dentro, né, das Forças Armadas, mas ela não existe para isso, né? É uma autarquia, gente. É uma autarquia. As pessoas têm que entender o que é uma autarquia, né? Ela não deixa de responder para o governo, mas ela também ela não é subordinada ao civil. E é isso que muitas das vezes não souberam. Nem a TV, nem a rádio, nem a internet soube trazer essa situação, porque também eles nem entendiam, nem sabiam. Então era mais propício perder a realidade das coisas nesse sentido. Então, assim, a gente está aí, né? Muitas das vezes de fora, né? A gente eu, por exemplo, não vou nem no Congresso, nunca nem fui, né? A gente não tem como estar lá, mas graças a Deus que existe a Prodacem há 70 anos, que ela vem televisionar, né, tudo que acontece lá, mas a gente não tá lá, e quem tá lá, pasmem, né, não tá respondendo aos fatos, vamos dizer assim, né? Então vamos ver aí, né, vamos pesquisar mais sobre, com certeza a gente vai pesquisar sobre o que o presidente do Tribunal de Contas está falando. Para falar a verdade, eu não senti assim uma coisa ruim, eu senti uma coisa boa, né? Porque há muito tempo isso daí foi deixando de lado, foi se levando, e muitas das vezes até o que, poxa, 200 anos de contribuição, enquanto a gente vê a Previdência Social não tem tudo isso, né? Então alguém pegou de alguém e vai ter que devolver, isso daí é sem sombra de dúvida. E estamos aí esperando que as coisas venham se resolver e que a gente... Eu trouxe essa parte da revogação da medida provisória porque foi muito falado isso com a transição do governo atual com o governo anterior, né?
porque a gente viu que o governo anterior não queria sair nem do Palácio da Alvorada, né? Então, assim, situações que a gente não está lá, né? Mas de tanto a gente estudar, a gente vê, a gente precisa estar nos lugares. É tanto que a internet, ela é bem visível em relação a isso. Você não precisa estar lá para saber o que realmente está acontecendo. É isso aí, muito obrigada. Agora eu quero que você também se inscreva aqui neste canal, tá? Porque a gente vai estar falando mais a parte do militar, tá? Mais das Forças Armadas, e que a gente viu aí o presidente falando que ele vai fazer de tudo para que os militares não entrem na política, né? Que não haja política. E eu, assim, concordo com ele. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Militar é militar, política é política, né? Mas nós estamos no mesmo país, existem as autarquias, e quando a gente não entende a autarquia, né, é muito difícil a gente começar. Não tem como se igualar, mas elas funcionam, elas estão ali, elas existem, e é preciso você separar, né? Separar sem trazer desunião, né? Porque precisa haver a união, sim, a união, a cidadania, tudo isso precisa haver. Mas a gente tem que separar para poder entender, né? E o que a gente deve entender é o que é autarquias. Enquanto as pessoas comuns não entenderem isso, vão ficarem aí discutindo assuntos que são irrelevantes, e que muitas das vezes o fake news, ele faz o quê? Ele faz o algoritmo trabalhar ao favor, né, da desgraça, da destruição, do que não é legal, porque isso daí muitas das vezes traz mais curiosos do que na realidade o que é para acontecer. Então, ó, se inscreve nesse meu canal também. Tchau!